Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática. Eu comecei a responder várias questões de matemática dessa banca FGV. Se você vai fazer concurso que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, assim você não vai perder os próximos vídeos quando eu lançá-los. Além disso, vai lá nas playlists, maratona essas questões, beleza? Procura por cargo ou por banca. Essa questão ela foi retirada do cargo de analista em tecnologia da informação para o concurso do Banco do Estado do Espírito Santo, beleza? Então essa questão é a questão 31, uma questão bem bacana de conclusão lógica. Então vamos dar uma olhada nessa questão. Ela diz assim, ó, considere como verdadeira as sentenças a seguir. Então veja, quando a questão ela fala considere como verdadeiras, você tem que analisar todas as alternativas e dizer que todas elas, alternativas não, esses itens são verdadeiros, certo? Então a gente tem um item 1. Se Priscila é paulista, então Joel é capixaba. Então a gente tem aqui uma situação do tipo P, então que, certo? Nesse 2 aqui, se Gabriela não é carioca, então Joel não é capixaba. Também temos esse tipo de situação P, então que. Se Gabriela é carioca, então Priscila não é paulista. É correto deduzir que. Então, a gente tem que deduzir essas informações e concluir que todas essas sentenças são verdadeiras. Então veja, para que uma sentença do tipo P então que seja verdadeiro, a gente tem a seguinte tabelinha verdade, ó, P então que, certo? Aliás, deixa eu até construir ela assim, ó, P e que, certo? E vamos concluir P então que, certo? Então a gente tem verdadeiro, verdadeiro, a gente tem uma situação verdadeira. Se a primeira for verdadeira, certo? E a segunda for falsa, a gente tem uma situação falsa. Se a gente tiver uma situação falsa e uma situação verdadeira, a gente tem uma situação verdadeira. E se a gente tiver uma situação falsa e a outra falsa, a gente tem, né, uma sentença também verdadeira. Então veja, ela só vai ser falsa aqui se apenas a primeira for verdadeira, certo? E a segunda for falsa, certo? Então a gente tem que identificar, né, todas essas sentenças, essas premissas aqui, ó, como verdadeiras ou falsas, certo? E deduzir que toda a sentença seja verdadeira, ou seja, que esse tem que ser verdadeiro, esse tem que ser verdadeiro e esse verdadeiro. Então vamos tomar como sendo, se Priscila é paulista, como verdadeiro. Verdadeiro, então Joel é capixaba, verdadeiro. Uma situação verdadeiro, verdadeira, dá o que? Verdadeiro. Eu vou até anotar aqui, ó. Deu verdadeiro, beleza. Se Gabriela não é carioca, ora, eu vou botar falsa para Gabriela não é carioca, né? Então Joel não é capixaba. Ó, a gente tinha Joel não capixaba, que era verdadeiro. Então a gente tem uma situação negando, é falso. Ou seja, se um é falso e o outro é falso, então a gente tem uma situação verdadeira. Agora a gente tem, se Gabriela é carioca, ora, aqui antes era falso porque tinha essa negação, então ela aqui vai ser verdadeira. Então Priscila não é paulista. Se antes já tinha uma situação verdadeira, a gente está negando, a gente tem uma situação falsa. Opa, peraí, se a gente tem uma premissa verdadeira e outra falsa, a gente tem falso. E ele quer que as três sejam verdadeiras. Então a gente não pode concluir, primeiramente, que Priscila é paulista, beleza? Então a gente não conclui isso. Ó, tá a letra D aqui, ó. Priscila não pode ser paulista, a gente já elimina a letra D. Então vamos dizer que Priscila não é paulista verdadeiro, ou seja, se Priscila é paulista, então a gente conclui essa situação sendo falsa, certo? Então deixa eu apagar apenas isso daqui e vamos apagar esse F daqui que agora a gente vai trocar, beleza? Então vamos, deixa eu colocar minha caneta, eu vou até colocar de outra cor, tipo vermelho, porque agora eu mudei isso daqui, certo? Então vamos mudar para vermelho isso daqui. Se a gente entender que Priscila não é paulista, ó, então Priscila é paulista é falso, a gente conclui que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira, a gente tem uma situação verdadeira.
Agora, Gabriela não é carioca, ok, né? A gente não precisa mudar isso, sendo falsa. E Joel não é capixaba, a gente tinha como verdadeiro. E o não aqui a gente tem como falso. Então, a gente tem uma situação verdadeira também, ó, falso, falso, verdadeiro. Se Gabriela é carioca, antes a gente tinha um não que era falso. E se Gabriela é carioca, então a gente tem uma situação verdadeira, ou uma premissa verdadeira. Então, Priscila não é paulista. Ora, antes, se a gente está negando se ela é paulista, se a gente nega que ela é paulista, então isso daqui é verdadeiro. Aí veja, uma situação verdadeira, uma premissa verdadeira com então outra verdadeira, isso daqui, ó, dá verdadeiro, certo? E a gente conclui as três situações, certo? As três sentenças verdadeiras, é exatamente o que ele quer. Então, se a gente concluir que Priscila não é paulista, certo? A gente toma como verdade essas três sentenças aqui. Se a gente for para a alternativa A, não tem, né? Gabriela é carioca. Veja, a gente não pode concluir isso, né? Porque a partir da gente concluir que Priscila não é paulista, as outras sentenças ficam verdadeiras, certo? Então, e não é isso que a gente deduz, certo? Embora isso daqui possa ser verdade. Gabriela não é carioca. Veja, a gente também está supondo que isso daqui sendo falso, certo? Está sendo uma situação falsa para que a gente deduza que Priscila não é paulista, beleza? Então a gente não pode deduzir isso. Agora, se a gente deduzir que Priscila não é paulista, e foi o que a gente fez aqui, a gente conclui as três sentenças como verdadeiras. Então, a letra C é o que a gente deduz. A gente também não deduz que Joé é capixaba, certo? Então, de fato, a gente marca a letra C como nosso gabarito. Você poderia fazer outros exercícios também. Colocar como Joel sendo verdadeiro aqui, aí você vai colocar Priscila verdadeira e etc. E você ia chegar em alguma dessas aqui sendo falsa. Aí você não iria concluir isso daqui. Beleza? Então é assim que você pode organizar essas ideias de dedução, certo? Ou de conclusão lógica, beleza? Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like e se inscreva no canal. Também ative o sino das notificações para você receber os próximos vídeos quando eles forem lançados. Então o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.